Olá pessoal do canal Massa do Fla, chegando aqui com mais notícias do Domingão. E nesse vídeo os comentaristas esportivos analisando todo o jogo entre o Flamengo e o Bayern. Isso e muito mais. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho para que todos os vídeos cheguem imediato para vocês. E vamos para o vídeo. Conversando com você por toda a tua trajetória, sentimento envolvido, né? Tanto quanto jogando pelo Flamengo, quanto pelo Bayern. A gente teve várias declarações durante o fechamento e a que me chamou mais a atenção foi a do Jorginho, quando ele fala de leitura. Você acha que faltou essa leitura por parte do Flamengo e entender rapidamente o jogo, como aconteceu com o Bayern? Boa noite, Rafinha. Boa noite, Denilson. Boa noite, Losete. Boa noite, Xará. Meu parceiro, hein? Zeke, Felipe Melo, um grande abraço para vocês. Assim, é difícil a gente mensurar assim, de faltou leitura, não, porque com muito respeito ao Flamengo, mas é uma prateleira acima, é um nível de adversário acima do Chelsea. O Chelsea foi uma grande partida, o Flamengo errou pouco, e contra um time dessa dimensão, ele não pode errar. E o Flamengo errou, assim, nos detalhes que contra essas equipes não perdoam. Então, assim, dava para ter melhorado, igual o Jorginho falou, ler o jogo, pressionar aqui, sair um pouco mais, mas também tem que entender que é uma das melhores equipes do mundo. O planejamento, Losete, aproveitar a tua experiência, você analisa sempre muito bem taticamente os times. O Felipe, ele é fiel no estilo dele de jogo, né? O Felipe Luiz, ele é fiel no estilo dele de jogo. O Flamengo, quando ele começa o jogo e toma logo o gol, o Flamengo continua jogando da mesma forma, né? Tentando sair jogando. De repente foi um erro de leitura do Felipe em tentar, de repente... Daqui a pouco eu vou perguntar pro Rafinha um comentário que ele fez durante a transmissão, que ele trabalhou no jogo. Mas, de repente, poderia ter mudado já essa leitura, Losete? Boa noite. Boa noite, amigos. Prazer estar com todos vocês. Um abraço aos amigos de Miami. Denilson, eu acho que o Flamengo construiu ao longo dos últimos anos, e agora com o trabalho do Felipe, com a montagem desse grupo, um cenário em que ele se permite, ele se autoriza a ir para esse tipo de jogo contra um Bayern de Munique e tentar impor o que ele tem de bom. Claro, tentar evitar erro. Primeiro que eu acho que erro zero é utopia nesse tipo de jogo, concordo. Principalmente porque o Bayern de Munique é talvez um dos times do mundo, certamente um dos times, talvez o time no mundo que mais force o adversário a errar, com uma pressão insana no campo de ataque, muito bem organizada e que o Flamengo conhecia. O Flamengo não foi surpreendido, porque o Felipe falou sobre isso na véspera. O Flamengo não tem o hábito. Uma coisa é conhecer, ter informações sobre, outra coisa é viver a situação. O Flamengo não vai viver nenhuma outra vez na temporada uma situação de uma pressão como a que faz o Bayern enfrentar um adversário como o Bayern. Mas o Flamengo construiu esse cenário nos últimos anos em que ele não pode ir para esse jogo, ou ele tem que ir para esse jogo tentando impor a sua maneira de jogar. Parecia até combinado, né? O Losete falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim, do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos, Felipe. Felipe Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, um time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar, como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo ia perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o terceiro gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o quarto gol, a mesma coisa. Então, assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser um melhor time ou não. Eu vou devolver para o Losete, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losete, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol
do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo e todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro. Sobre a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, tem que elogiar a coragem do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes? Tem. O Flamengo quis jogar futebol contra o Chelsea, quis jogar futebol contra o Bayern de Munique. Então, jogou bola contra os gigantes da Europa. E teve coragem para isso. Agora, tem que criticar também, porque foram 4 gols ridículos que o Flamengo jogou, que o Flamengo entregou hoje. Ó, Eric Pulgar fazendo gol contra. Arrascaeta, uma entregada ridícula também no gol do Harry Kane. Luiz Araújo, quando o Flamengo tá reagindo o jogo, querer driblar todo mundo dentro da defesa num jogo dificílimo. Não dá pra gente não criticar. Num jogo que não podia errar, num jogo que tinha que ter 0% de erro, o Flamengo errou muito. Então o Flamengo mereceu a eliminação pela incompetência, pelos erros individuais. Agora, teve coragem para jogar futebol. O Felipe Luiz, pro Felipe Luiz, só elogios. Agora, os jogadores levarem tantos gols ridículos hoje contra o Bayern de Munique, no jogo que não podia errar, o Flamengo errou muito. É simples assim. Então tem que ser sincero. Não adianta ficar falando, só deu orgulho, foi lindo, o Flamengo jogou de igual para igual. Não adianta. Este é o mais novo canal do Mengão com notícias diárias, os melhores momentos de todos os jogos e muito mais. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.